Shalom, gente. De quem é as terras de Israel? Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraham, Isaac e Jacó. Após a saída do Egito, após ter recebido a Torá no Monte Sinai através de Moisés, Hashem guiou Yehoshua ben Nun para liderar o povo judeu a fim de conquistar as terras de Israel. Naquele tempo haviam apenas nações separadas, cananitas. Israel conquistou, o povo judeu, as terras de Israel e passou a habitar nas terras de Israel. Foi profetizado que em alguns momentos o povo judeu sairia, mas voltaria. E no final, viveria para sempre na terra que Deus deu ao povo judeu. Na profecia dada a Ezequiel 37, 24, diz: E o meu servo David será rei sobre todos eles. Será seu único pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os cumprirão. Na época, quando chegar o verdadeiro Messias, que não veio ainda, então todo o povo judeu vai se ocupar do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, porque essa é a vontade do Criador, é Kadosh Baruch Hu, para o povo judeu. E habitarão na terra que deu meu servo Jacob, onde moraram os vossos pais. Aqui, quando fala o meu servo Jacob, Yaakov, por que falou Yaakov? Poderia ter falado Abraão, mas Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. E alguém poderia dizer, será que a herança não foi para Ismael? A gente sabe que foi para Isaac, mas alguém poderia questionar isso. Além deles, Abraão outros filhos. Poderia falar então Isaac, mas ele teve 2 filhos, Yaakov e Esav, Jacó e Esaú. Alguém poderia dizer, então, a herança, será que não foi para Esaú, para Esav? A gente sabe que não, foi para Yaakov. Porque não haja dúvida, o texto cita a profecia que Deus deu a Ezequiel. Ele fala Jacob e Yaakov. Por quê? Nossos sábios explicam. Porque os filhos de Yaakov são 12. E os 12 são as 12 tribos de Israel. Para que não haja dúvida que Deus deu a terra de Israel para o povo judeu, colocou então Yaakov nesse texto. E não Abraão, e não Isaac, e não Isaac. Continuando. Vou repetir o texto. E habitarão na terra que deu meu servo Jacob, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos, para sempre. E meu servo David será seu príncipe para sempre. Aqui o verdadeiro Mashiach. A terra de Israel foi dada ao povo judeu, que conquistou inclusive a terra de Israel. A terra era composta de nações separadas e cananitas, e foi conquistada na época de Yehoshua ben Nun. Muito bem, entendendo isso, como a gente sabe que o verdadeiro Mashiach não veio ainda? Que existem 3 sinais. E não adianta dizer, vai cumprir em 2 vindas, 3 vindas. Não existe isso. Quando ele chegar, ele vai cumprir. E nós vamos constatar os 3 sinais. Só assim podemos dizer, esse é o verdadeiro Mashiach. Por isso, ele deu essas profecias.
Vamos ler, continuar, vamos ler 2 sinais, depois eu vou completar com mais um sinal que está um pouco antes, no mesmo capítulo. Diz assim: e farei com eles uma aliança de paz, e ela será uma aliança eterna com eles. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei para sempre meu santuário em seu meio. 2 sinais. Haverá paz, não haverá mais guerras. E haverá o santuário Beit HaMikdash, o templo, em Jerusalém, em Jerusalém. Esses são os sinais da chegada do verdadeiro Messias. Continuando. A minha morada estará sobre eles, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Aqui está se falando do terceiro templo, que nunca será destruído. E o primeiro sinal está um pouquinho antes, o próprio capítulo 37, mas no Passuk, no versículo 21, e diz: e lhes falarás, assim disse o Eterno Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os trarei de volta à sua própria terra. E farei deles uma nação sobre as montanhas de Israel, as montanhas da terra de Israel, e um só rei terão, não serão mais 2 nações, nem estarão mais divididos em 2 reinos. Então, aqui se está se falando sobre o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel, que houve essa divisão após o reinado de Salomão. Aqui, na profecia, Hashem está transmitindo que não haverá mais 2 reinos, será um reino só, com um só rei, o Melech Mashiach, o Messias verdadeiro, como eu falei, não veio ainda. Esse é o sinal que estava faltando, eu falei para vocês, que reunirá todo o povo judeu. Agora, na terra de Israel, já voltaram muitos judeus, mas não todos. Quando chegar essa época, todos voltarão. Mas o povo judeu não sairá mais da terra de Israel, até que se cumpra essas profecias, que ocorrerá após a grande guerra, a guerra de Gog, da terra de Magog. Vamos falar mais tarde sobre isso. Então, eu respondo de maneira clara: a terra de Israel foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, foi conquistada pelo povo judeu sob a liderança de Yehoshua ben Nun. Ela foi dada ao povo judeu por Hashem, bendito seja ele, o Criador, e o povo judeu habitará para sempre na terra de Israel, a terra que Deus deu ao povo judeu.